Olá, pessoal! Continuando nossas aulas sobre a filosofia republicana, sobre o pensamento acerca da República em Roma, nós hoje vamos falar um pouquinho do pensamento de Cícero, Marco Túlio Cícero, que foi um político, um orador, um escritor, um filósofo romano, que viveu durante o final da República Romana, nesse período da República Tardia, mais exatamente de 106 a.C. a 43 a.C., e Cícero ele foi partícipe, ele foi testemunha, ele foi o relator de boa parte dos acontecimentos desse período. E muito, inclusive, do que a gente sabe acerca desse período se deve à vasta obra de Cícero que chegou até os dias de hoje, que sobreviveu ao tempo, que sobreviveu às areias do tempo, à destruição e a deterioração dos manuscritos, né, foi sendo copiada e chegou muito grande, um volume muito substancial dessa obra chegou até os dias de hoje. Nos chegaram discursos de Cícero, nos chegaram poemas de Cícero, uma vasta correspondência, inclusive possivelmente uma correspondência íntima, ou seja, que ela não era feita para ser divulgada para terceiros. E chegaram também obras políticas e obras filosóficas. As obras mais conhecidas acerca de política e filosofia dele talvez sejam das leis, um paralelo com Platão. Ele tem uma que se chama da República, que é essa aqui, ó, que nós vamos falar sobre ela hoje. Isso aqui é uma das traduções da República. Ele também tem uma outra obra chamada Das Leis, em paralelo com Platão também. E talvez uma outra bastante significativa que a gente possa mencionar seja dos Deveres. Entretanto, qualquer síntese que eu fizer aqui, qualquer lista que eu fizer aqui vai ser injusta e vai ter gente que vai poder dizer, olha, está faltando determinado livro, está faltando determinado texto. Bom, antes da gente começar a falar sobre Cícero, eu vou aproveitar e mencionar uma curiosidade bastante interessante. Possivelmente, como é que eram feitos os nomes dos romanos? Os nomes dos romanos normalmente eram compostos de duas partes, o prenome e o nome. O prenome era Marco, o nome Túlio, e esse apelido que vem depois era chamado de cognomen. E o cognomen, ele era muitas vezes honorífico, ele era ligado a um acontecimento da vida pelo qual aquela pessoa ficou conhecida, enfim. Nós já demos exemplo em outros vídeos, quando a gente mencionou, por exemplo, Cipião Emiliano, que a partir da sua vitória na Terceira Guerra Púnica e a destruição de Cartago, fica conhecido como Cipião Emiliano Africanus. Então o Africanus é o chamado cognomen. Cícero, Cícer em latim significa grão de bico. Então, provavelmente Cícero advém do fato de que a família de Cícero era cultivadora, né, era conhecida por ser produtora de grão de bico. Tem gente também que maldosamente vai dizer que isso é em virtude do Cícero ser muito narigudo e que o nariz pontiagudo dele era como se fosse o narizinho ali da semente de grão de bico. Bom, eu comecei falando de Cícero, aliás, eu comecei falando de Políbios para tratar do pensamento republicano, disse que Cícero tratava também do pensamento republicano e que eles tratavam de maneira muito parecida. É bastante difícil, no meu modo de ver, fazer uma diferenciação assim muito clara, você tem que ser muito minucioso para diferenciar o pensamento dos dois. Mas uma coisa é muito importante, eu disse que ambos falavam em momentos muito distintos. Políbios falava sobre a República Romana no momento de sucesso, no momento de triunfo da República Romana. Como a gente viu nos vídeos passados, Políbios dizia assim, olha, como que foi possível um país, né, uma potência, um reinado, ou melhor, uma constituição ter permitido a conquista de todo mundo conhecido em tão pouco tempo? Então ele estava falando no momento em que Roma, a República Romana, estava no seu auge e ele queria justamente explicar esse auge. Já Cícero, ele está falando décadas e décadas depois, no momento de decadência da República Romana. Decadência não do poder de Roma, mas decadência do funcionamento das instituições republicanas
romanas. Uma série de acontecimentos que não cabe aqui a gente retomá-los todos, isso requereria, né, mais 10, 15 vídeos para a gente tratar disso, mas que começam talvez com Caio Mário, com Sula, com a ditadura de Sula, com a formação do chamado primeiro triunvirato, né, que Júlio César já compõe, né, Pompeu, Crasso e Júlio César. Enfim, com a revolta de Catilina, né, com a rebelião organizada por Catilina. Aliás, um dos discursos mais famosos de Cícero é um discurso contra Catilina. Essa imagem que eu sempre coloco aqui nos nossos slides é uma pintura de um pintor italiano, deixe-me só recordar o nome dele aqui, que se chamava Cesare Macari. Isso é uma pintura do século XIX, mas esse slide que eu sempre coloco é uma romantização, essa imagem que eu coloco nos slides é uma romantização do discurso de Cícero contra Catilina no Senado. E nessa imagem a gente pode ver Cícero lá no meio, né? Um homem, embora os dois tivessem praticamente a mesma idade, eles tinham mais ou menos 40 anos nessa época, mas Cícero é um homem lá velho, de cabeça branca, né? Um sábio, e tá lá no outro canto Catilina, cabisbaixo, isolado, sem ninguém perto. É justamente esse discurso, que até hoje passagens dele são lembradas, como no começo, quando ele diz: até quando, quasquetandem abutere, Catilina, paciência nostra? Até quando vais abusar, Catilina, de nossa paciência? E Cícero era considerado o salvador da pátria, o pai da pátria, justamente por ter debelado a rebelião de Catilina. Então ali já é um momento em que as instituições romanas, as instituições republicanas, estão frágeis. As instituições romanas não são mais rigorosamente respeitadas. O que a gente passa a ver, né, e aqui eu estou fazendo uma síntese muito apertada, no primeiro século antes de Cristo, ou seja, do ano 100 até por volta do ano de Cristo, é uma série de conflitos internos que provoca, por um lado, o esfacelamento das instituições, as instituições vão sendo distorcidas, até que elas perdem a sua característica e Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. Depois nós vamos falar especificamente sobre Júlio César, mas Júlio César, só adiantando aqui um pouco, Júlio César é contemporâneo de Cícero. Júlio César, ele já assume definitivamente uma característica imperial. Embora ele não seja considerado exatamente o primeiro imperador, mas Júlio César ele já assume a posição de ditador perpétuo, ele é eleito para ser ditador durante 10 anos, ele é eleito para ser cônsul durante 5 anos, quer dizer, ele nomeia uma porção de gente para o Senado, ele praticamente anula o papel do Senado, porque todos os senadores passam a ser indicados, ou a maioria dos senadores passa a ser indicada por ele, e ali a República Romana se descaracteriza completamente. Roma entra num período longo de guerras civis e emerge ao final desse longo período justamente o Império Romano com Augustus. Mas Cícero ainda vive esse período dos últimos suspiros, vamos dizer assim, dos estertores da República Romana. E aí ele escreve, mais uma vez, esse livrinho. Esse livro nos chegou assim super incompleto, faltando muitas partes dele mesmo. Por exemplo, do livro 4º e livro 5º, ele teria 6 livros, né? O livro 4º e livro 5º só chegam fragmentos. É praticamente impossível entender o que está sendo dito em algumas passagens, porque tá faltando partes. Mas eu vou começar a descrever o ambiente em que Cícero escreve essa obra justamente por um fragmento desse livro 5º. O que ele vai dizer? Assim, antes da nossa época, vemos a força dos costumes elevar varões insignes, que, por sua parte, procuravam perpetuar as tradições dos nossos antepassados. Nossa idade, pelo contrário, depois de ter recebido a República como uma pintura insigne, em que o tempo começara a apagar as cores,
não só cuidou de restaurá-la, dando novo brilho às antigas cores, como nem mesmo se ocupou em conservar pelo menos o desenho e os últimos contornos. Que resta daqueles costumes antigos, dos quais se disse ter sido a glória romana? O pó do esquecimento que os cobre impede, não já que sejam seguidos, mas conhecidos. Que direi dos homens? Sua penura arruinou os costumes. É esse um mal cuja explicação foge ao alcance da nossa inteligência, mas pelo qual somos responsáveis como por um crime capital. Nossos vícios, e não outra causa, fizeram que, conservando o nome de república, a tenhamos já perdido por completo. Então a gente pode observar aqui pela passagem que é um momento realmente de decadência da República. Cícero considera a República, não vou dizer que ele considera perdida, senão ele não estaria escrevendo esse livro, mas ele considera, ele observa, ele percebe a República Romana profundamente fragilizada. E o que significa perceber a República Romana fragilizada? Ela está fragilizada nas suas instituições. Esses homens de poder não respeitam as instituições. Eles são mais fortes do que as próprias instituições. Desrespeitam o cursus honorum, desrespeitam a eleição ou não como cônsul, agem à margem do Senado, enfim. Cícero se põe, de certa forma, aqui como um saudoso dessas instituições e desse tempo e nitidamente como um conservador. E conservador em qual sentido? Precisamos conservar a República. Então reparem esses dois momentos. De um lado, Políbios, no momento de glória da República, no momento em que ele vê que aquelas instituições permitiram a conquista do mundo habitado em tão pouco tempo. Do lado de cá, Cícero, vendo a decadência das instituições republicanas, e justamente essa obra, a República, ela tem esse objetivo de ser uma conclamação à restauração da República, ao valor e importância da República Romanas. E aqui nessa obra, ele vai retomar uma argumentação acerca da República que tem muita semelhança, sim, com a argumentação de Políbios, mas acrescenta, altera, introduz alguns pensamentos diferentes que a gente é capaz de recuperar aqui nesses fragmentos e que eu vou tratar com vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado!